Sejam todos muito bem-vindos oficialmente à nossa primeira aula. Como já mencionei para vocês, preparei ouro, me dediquei 101%, se isso é possível, não sei, mas me dediquei para entregar ouro nesses próximos aí 7 dias, tá? Todo mundo que tá aqui é paciente, tá com seu planejamento alimentar, suas orientações, sua suplementação, né, se necessário, se a gente combinou em consulta. Então, o que eu pensei quando coloquei em prática aí esse desafio? Eu sei e é muito natural que, conforme os dias, as semanas vão passando, a gente tende a cair um pouco aquela motivação, aquela energia, né? Que a gente sai daqui do consultório. Então, a ideia é que a gente possa resgatar um pouquinho disso e com conhecimento. Pensei nos desafios, porque eu acho que o desafio, como a palavra diz, né? O desafio nos desafia, nos faz sair dessa zona de conforto que é tão gostosinha, né? Só que a gente sabe que não é no gostosinho, no conforto que a gente cresce na dor, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, para alcançar o objetivo de cada um de vocês, que aqui a gente tem objetivo de definição, de emagrecimento, de força, de performance, de hipertrofia. Então, para cada um alcançar os objetivos de vocês, os desafios foram pensados para todo mundo, tá? Então não vai ter um dia assim, ah, não, esse dia aqui não é para mim. Ah, não, esse dia aqui não é muito para mim, não. Todos os desafios elaborados e todas as aulas, sim, podem ser relacionadas, são relacionadas para os objetivos de vocês, tá? Então, todo mundo que tá aqui é paciente, tá ativo e tá querendo a mudança, tá querendo algum objetivo, senão não estaria aqui, né? Então, vamos começar? Vamos começar? O que eu trouxe nessa primeira aula aqui, que tem total relação com o desafio, tá? Por onde começar? O que eu sempre falo, o que eu vejo, né? O tempo de consulta ali, 50 minutos, 1 hora, vocês sabem, passa voando, passa muito rápido. E eu como pessoa, eu gosto muito de explicar o porquê do porquê, tá? E às vezes isso não dá tempo. Então, essas aulas, elas estão aqui para a gente resgatar um pouco mais dessa nutrição nua e crua, que eu acho que às vezes a gente está perdendo um pouquinho, tá? E às vezes nem consulta não dá para trazer com tantas riquezas de detalhes. Então, aqui preparei aulas básicas, curtas e diretas, mas que assim, gente, é ouro, é conteúdo ouro, tá? Que vocês vão conseguir aproveitar muito e já conseguir colocar em prática a cada semana. A cada semana. Então, todas as aulas elas vão ter relação com os nossos desafios, beleza? Então, bora lá, que eu já me estendi bastante. Quero que essas aulas sejam curtas para que vocês tenham tempo de assistir e que já coloquem em prática, beleza? Então, vamos lá. Organização e planejamento. Então, aqui a gente vai ver conceitos alimentares, limpando os armários, geladeira, como que organiza isso, as compras, como fazer uma dieta gastando pouco, pergunta de milhões, né? É o que eu sempre digo, estar em consultas, estar em um acompanhamento nutricional, vocês sabem, isso aqui já resolve muito dos problemas, porque a gente já vai direto no que precisa comprar, direto no que precisa fazer. Então, eu digo que acompanhamento é investimento. A gente acaba, né, claro, desembolsando ali, enfim, para fazer um acompanhamento, mas em contrapartida, acaba gastando muito menos em iFoods da vida, em lanches, não que vocês não comam. Eu até estimulo que vocês façam isso, né? Comam, tenham refeições livres, mas acaba gastando muito menos em iFood, acaba gastando muito menos em mercado, porque a lista de compras acaba sendo um pouco mais direta, né? Que mais? Que a gente vai ver técnicas de congelamento, higienização dos alimentos, né? Será que a gente tem o poder de tirar os agrotóxicos dos alimentos? E bônus aí de alguns materiais para a gente conseguir manter uma alimentação, um planejamento lindo, maravilhoso. Em relação aos conceitos alimentares, aqui eu vou passar para vocês 3 conceitos alimentares que o nosso guia da população, guia alimentar da população brasileira nos traz. Esse guia, ele é elaborado pelo Ministério da Saúde. A última versão dele foi em 2014 e sim, é uma referência mundial. Então a gente tem ouro nas mãos e às vezes nem sabe. Nem sei se vocês sabiam da existência desse guia alimentar para a população brasileira. Google,
Guia Alimentar para a População Brasileira, Ministério da Saúde, tá lá, lindo para salvar em PDF. Sabe? Uma leitura bem leve, bem tranquila. É bem legal, tá? Sugiro. Mas aqui eu trago para vocês o que esse Guia Alimentar da População Brasileira resume diretamente os tipos de alimentos que temos. Então, ele separa ali em alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Então, o que isso quer dizer? Alimentos in natura são aqueles alimentos que a gente consegue extrair diretamente da natureza e não tem nenhuma manipulação do homem, não tem nenhuma não tem adição de nada, não se altera nada daquilo ali que foi retirado. Então, por exemplo, frutas, vegetais, legumes, saladas, né, folhas, leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, arroz, sementes, chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Então, ele tá um alimento nu e cru, da mesma forma que ele se encontra na natureza, a gente tem ali né, para fazer as compras daqueles alimentos. Então, esse é um alimento in natura, tá? Alimentos processados, como a palavra diz, já rolou um processo daquele alimento in natura, que o homem já colocou a mão ali, já adicionou alguma coisinha, já manipulou, já rolou um processo. Então, por exemplo, ali, o leite a gente tira ali da vaca, né? E aí, coloca num saquinho, coloca numa caixinha. Ou a partir do leite a gente faz o iogurte, a gente faz o queijo, né? Que mais? O pão. O que é a base do pão? Farinha, o açúcar, o sal, o leite, água, um fermento. Então, são alimentos ou preparações, tá? Que a gente consegue identificar o que tem de ingredientes, o que tem naqueles alimentos ali que forma o produto final, tá? Outros exemplos também para ficar um pouco mais claro. Conservas, então, atum, sardinha, beterraba, palmito, azeitona. Então, são alimentos processados. Já os alimentos ultraprocessados, o guia, ele não traz, galera, o guia ele traz assim, ó, ele nem traz como alimentos, ele traz como formulações industriais. Aí vocês já estão entendendo o que eu quero dizer com isso, né? O que a gente quer dizer com isso? Que assim, ó, os ultraprocessados é aquele grupo de alimentos que a gente encontra em pacotinho, caixinha. Então, assim, que a gente não consegue identificar muitas das vezes quais alimentos in natura tem nessa galera ali de ultraprocessados, entende? Então, ultraprocessados é aquele alimento que já passou tanto pela mão do homem quanto pela industrialização. E aí já tem adição de muitas outras coisas que às vezes também nem são alimentos. São produtos fabricados também na indústria para produzir um outro produto. Entende quanto isso distancia do que é um alimento mais natural? E que eu já devo ter falado para cada um de vocês, e se eu não falei, com certeza em algum momento do acompanhamento eu vou falar que nós, seres humanos, pertencemos à natureza. Então, o que as nossas células esperam receber de nutrição, de alimentos, é alimento in natura. É o que ele consegue reconhecer e fazer uma boa digestão. Já os alimentos ultraprocessados, cara, é isso, são formulações, não são alimentos, não é comida de verdade. Então, causa uma inflamação no nosso corpo, que é um dos últimos tópicos, né? Uma das últimas aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês, mais no final da semana. Alimentação inflamatória. Então já fica aí, ó, um spoilerzinho do que vai vir. Então os alimentos ultraprocessados geram um processo inflamatório no nosso corpo, porque o nosso corpo ele não consegue reconhecer e fazer uma boa digestão, tá? Então aqui a gente já começa a entender que, isso aqui é um resuminho que eu vou dar para vocês depois, tá? Um bônus. Que ali, ó, os alimentos in natura é o que o nosso corpo espera receber. Então se a gente fosse criar um semáforo dos alimentos, bem didático, né? É a galera que a gente tem que consumir todos os dias. Já não gosto de salada, não gosto muito de legumes. Então tenta ver o que você gosta, o que você consegue comer e coloca no prato, tá? Ó, lembra que eu falei? Essas aulas, elas são para todos os objetivos que eu falei lá no início. Então, se você quer hipertrofia, ganho de peso, tem que comer salada, porque na salada, nas frutas dos vegetais, que a gente encontra os micronutrientes, os pequenos nutrientes, as vitaminas e os minerais. Então, não tem como uma célula ali performar, né? Ter a sua função metabólica na sua melhor performance se não tem a base para ela
girar, para ela fazer todas as reações bioquímicas que precisam acontecer dentro da célula. São totalmente dependentes de vitaminas e de minerais. Hoje a gente fala muito de carboidrato, proteína, gordura, calorias. Mas e os micronutrientes, as vitaminas e os minerais? Vem dessa galera dos alimentos in natura, os alimentos que vêm diretamente da natureza. Aí vocês podem também me perguntar, Gi, mas aí posso chegar ali na farmácia e comprar um polivitamínico, multivitamínico, fazer um manipulado, né? Muitos de vocês têm uns manipulados, enfim. Assim, até a gente poderia fazer. E a gente faz, né? A gente manipula, às vezes, alguns nutrientes mais específicos ali. Só que olha só, a gente também precisa da coloração, as cores desses alimentos é muito importante. As fibras que tem nesse grupo de alimentos também é muito importante para uma boa função de intestino. O sistema imunológico está totalmente relacionado ao nosso bom funcionamento intestinal. Então, para a grande galera aí, grande maioria de vocês que eu sei que treino, a gente faz microlesão das fibras musculares e a gente precisa recuperar. Quem que recupera? Sistema imunológico. Logo, eu tenho que ter um sistema imunológico legal. O que eu falei agora? Sistema imunológico está correlacionado com o nosso intestino. 70% do sistema imunológico é a nível intestinal. Então, logo eu preciso desses alimentos, esse grupo de alimentos in natura. Então, os verdinhos e os amarelinhos são aqueles alimentos que a gente tem que ter na nossa rotina, no nosso dia a dia. E o que não é interessante, o que o nosso corpo ele não precisa de fato, é a galera da tabelinha vermelha, que são os ultraprocessados, que lembra, a gente nem dá para chamar de alimentos ali, são produtos, formulações industriais, tá? Bora continuar. Beleza, Gi, beleza. E o que a gente faz agora, então? Sabendo disso, a gente parte para ação. Esses 7 dias, a palavra-chave, a palavra de ordem, coloquei para vocês ontem ali no grupo, ação, agir, começa. Mas eu não tenho, não sei. Começa com o que tem. Mas eu não sei. Faz. Mas eu tô com um pouquinho de preguiça. Vocês estão aqui para ação, para agir. Então não pensa muito não, sabe? O que eu tenho que fazer? Isso aqui. Então tá, então vai lá e faz. Com ou sem vontade, enfim. Isso vai aproximar mais o objetivo de vocês, tá? Bora pra ação? Organizar geladeira e armários, tá? Então, o que é o ideal toda semana, cada 15 dias, uma vez no mês, sabe? Assim, tentar limpar os armários, a geladeira, deixar isso organizado, um ambiente limpo, clean, organizado. Cara, a gente tem mais vontade de fazer as coisas. Isso pra cozinha, isso pra se arrumar, né? Um guarda-roupa organizado, isso pra, sabe, viver uma cama organizada, uma sala organizadinha, um banheiro organizadinho. É pra vida. Vocês estão entendendo? Tudo tá conectado. Quando a gente tem as coisinhas mais organizadas, que não tá uma bagunça, uma zona, que a gente consegue visualizar as coisas, a gente consegue colocar mais foco e atenção naquilo ali. Então não dá pra deixar ali o samba do cachorro doido acontecer, senão assim, vira uma bola de neve, é um dia mais um dia, e aí quando viu já distanciou muito, e aí já não quer fazer mais nada, vira bola de neve. Vocês sabem, a gente passa por isso. Que mais, Ariel? Separar os espaços dos armários, né? Então, armário para os temperinhos. De repente, sabe, tem Shopee da vida, Mercado Livre, umas caixinhas organizadoras. Caixinha para tempero, caixinha para molho de tomate. Sabe, aqui pro arroz, pro macarrão, pro feijão, pra pipoca, né? E aí, sabe, você vai dando uma separadinha, organiza. Isso fica muito atrativo aos olhos, tá? Que mais? Filhos. Então, assim, sei que tem uma galera aqui também que tem filho e que muitas das vezes, não vou conseguir não comprar um salgadinho, não vou conseguir comprar uma bolacha recheada, não vou conseguir não comprar o todinho, o suquinho, o bolinho da Maria e a gelatina, né? Desses alimentos mais ultraprocessados que a criançada acaba, né, gostando, assim, enfim. Enfim, então o ideal é tentar não deixar isso muito aos nossos olhos, sabe? Tentar deixar mais escondido, até pra eles também, né, gente? Até pros filhos, assim. Vocês sabem que eu sempre prezo muito pelo equilíbrio, mas, pô, se a primeira coisa que você abre na geladeira, no armário, tá ali, aquela embalagem colorida, atrativa, de um salgadinho, de uma bolacha. Cara, no auge da fome, se eu não tô um pouquinho organizada, se eu não tenho alguma coisa pré-preparada, aquilo ali, eu vou querer comer aquilo ali
até restabelecer a minha energia. Aí sim, depois eu vou pensar o que que eu vou comer, o que que eu vou deixar de comer, enfim. Então, tenta não deixar muito a altura dos olhos de vocês. Abrir um armário, bum, já aquilo ali, né? Explodir na nossa cara, sabe? Abrir a geladeira já tá ali, sabe? Tenta organizar de uma maneira que você sabe, vocês vão saber que tem, mas não tá, não é a primeira coisa, não é o primeiro plano que aparece aquilo ali, tá? E aí, ai, só deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá meu monitor. Deu vontade de comer algo diferente, de o que eu faço. Então é isso, sabe? Às vezes no auge da fome, vocês não vão ver aquilo ali. E às vezes deu vontade de comer alguma coisa diferente, vocês não vão dar de cara com aquilo ali também, tá? Então é não dar brecha pro azar. Não dar brecha pro azar. E aí deu vontade de comer algo diferente. Primeiramente comecem a avaliar se realmente é fome ou não é necessidade. Fome ou necessidade ou uma vontade de fato. Geralmente as vontades estão atreladas às emoções. Veja se você não está estressado, ansioso, de saco cheio ou feliz, né? A gente come as emoções. Galera, então aqui um exemplo de um armário assim, tá vendo? Assim, quando tá mais organizadinho e com comida de verdade, não sei se dá pra ver meu mouse, acho que dá, né? E com comida de verdade, tá? Dá menos chance pro azar. Ó, os mais industrializadinhos lá, estão lá em cima. Não quer dizer que vocês não vão ter. Não quer dizer que vocês não terão. Mas, pô, não tá na altura dos olhos. Não é a primeira coisa que bate ali. Diferente do armário aqui do lado, que a primeira coisa que vê, balinha, chocolatinho, salgadinho. Aí lá, uma comida de verdade lá embaixo. Qual a chance? Qual a chance? Então eu digo, né? Se ajudem também, né, galera? Se ajudem. E aí a pergunta de milhões de novo, né? Como fazer dieta gastando pouco? 5 regrinhas. Elaborar semanalmente a lista de compras. Mais um bônus para vocês, uma lista de compras, tá? Vocês já têm isso no Diet Box de vocês, com base no planejamento. Mas essa lista de compras que eu vou fornecer aqui para vocês, ela é bem legal, porque ajuda também a dar uma melhor visualização do que precisa. Então, vocês vão pegar a lista de compras do Diet Box de vocês e vão colocar ali, não, aqui, ó, porque daí essa lista que eu vou encaminhar para vocês, esse bônus, já tem certinho ali arroz, feijão, pão, requeijão, queijo, né? Aí vocês vão olhar o que vocês têm aqui do Diet Box, da lista de vocês, e vão lá, aqui, eu preciso disso, entendeu? Entendeu? Gente, é para facilitar, mas cada um se organiza né, da melhor forma possível. Esses bônus, eles não estão relacionados à gamificação, tá? Só o desafio do dia de fato. Os bônus é bônus, tá? Quem quiser aproveitar, vai ser sucesso. Que mais? Não ir ao mercado com fome. Não ir ao mercado com fome. Isso você já sabe, mas não custa repetir, né? Eu, Nutri, que falo todo santo dia de comida, de dieta, de alimentação saudável, só vou no mercado com fome, paladar mais pro salgado que eu tenho, qual que é a minha tendência? Ir lá pro negócio de panificação, pegar um pãozinho de queijo e, sei lá, um salgadinho, uma coxinha, um pastel. Eu vou nessa. Aqueles salgadinhos, tipo, é uma chip, sabe? Doritos. Ai, ai. Então, assim, não, sabe? Não tem. Ir no mercado com fome é um tiro no pé. São 2 tiros no pé. Que mais? Ir com atenção e o mínimo de distração, tá? Então, por isso que levar o primeiro item ali, a lista de compras, é bem importante. Beleza? Aqui, eu até pensei assim, poxa, será que a ideia é ir ou não com filhos? Aí a gente entra numa questão polêmica e eu vou dar uma discutida aqui com vocês. Resumindo, eu acho que é importante, se você tem filhos, ir com eles ao mercado, a nível de já começar uma educação nutricional com eles, tá? Eu acho que é bem importante. Fazer a lista de compras, deixar ele participar dessa elaboração da lista de compras, né? Se ele já sabe ler, escrever, deixar isso com ele, fazer parte disso, eu acho que é bem legal para vocês que têm filhos aí, tá? Claro que acaba tendo que ter um pouco mais de tempo, né? E paciência também, claro, mas eu acho que é um belo de um exercício de educação nutricional, tá? Respeitar a lista de compras. Gente, no mercado vai ter de tudo e mais um pouco. Então, ir com fome ou não tá tão atento ali, né? A tendência a gente comprando coisinhas que não precisa é gigante. Então, sim, respeita a lista de compras, criatura,
Tenta não ter coisinhas extras em casa ali, porque senão é tiro no pé. E é assim que eu sempre digo, né? Evitar o setor de bolacha, doce, biscoito, bebidas, enfim. São coisas que dificilmente estarão na lista de compras de vocês, né? Na lista do planejamento alimentar de vocês. Então, assim, né? Pra que entrar? Acho que não tem necessidade, tá? Eu geralmente eu não entro. Olha, bem difícil entrar no setor de bolacha, salgadinho, bebida, bem difícil. Já me poupa tempo e me evita as distrações e vontades. Prefiro botar minhas calorias em outras coisas. Uma pizza, um hambúrguer, um negocinho assim, tá? E o que precisamos de fato, então, do supermercado? Hortifrutis, a parte central, já começa ali. Eu, particularmente, acho a parte mais chata, porque é a mais demorada, né? Mas já começa, então, na parte de hortifrutis. Se puder, já comprar, que eu sempre falo lá no meu Instagram, né? Alface higienizada, como é que chama? Beterraba, cenoura ralada já ali, pronta pra semana. É uma mão na roda também. É um sucesso, tá? Eu sou do time que, sabe? Às vezes é um pouquinho mais caro, mas botando na ponta do lápis, muitas vezes a gente compra, se empolga, daí tem que higienizar, tem que lavar, tem que cortar, tem que picar, e é quando viu, né, terminou a semana e não comeu nada, porque deu preguiça de higienizar. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais e comer, né? E fazer valer meu dinheiro, porque eu também, se eu não uso nada, estraga na gaveta da geladeira, eu também rasguei dinheiro. Não me nutri e rasguei dinheiro. Então, né, botando na ponta do lápis, acho que vale esse investimento. O que mais que a gente precisa no mercado, gente? Carnes, frios, os secos, né? Então, arroz, macarrão, tapioca, aveia, granola, pasta de amendoim, proteína de soja, tá? Pão, torrada, e aí vai, né? Vai indo ali de acordo com o planejamento de vocês. Temperos e produtos de higiene e limpeza, tá? Cara, focando nisso aqui, a gente, assim, menos de 1 hora, menos de 40 minutos fez as compras da semana. Então, olha, né? Economiza no bolso e no tempo. Mais uma parte da ação agora dentro de casa após compras. Higienização. Como é que faz para higienizar aquele grupo de alimentos que a gente não comprou pronto e que vai precisar higienizar? Então, frutas, vegetais, né? Legumes e tudo mais. Então, a ideia é que a gente utilize produtos para higienizar, que há produtos prontos já, ou água sanitária. E a água sanitária, vocês precisam olhar o rótulo para ver se de fato a gente pode usar na água ali para higienizar esses alimentos, tá? Por exemplo, a marca ali, a que boa no caso, pode ser higienizada para alimentos. Então, como é que a gente vai fazer? 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Deixa ali em imersão os alimentos, 15 minutinhos. Depois lave em água corrente. Se vai cozinhar, já cozinha. Se vai guardar na geladeira, já bota em saquinhos. Preferencialmente bem secos, tá? Se vocês tiverem centrifugadora de folhas, é legal. Não tem centrifugadora de folhas de nem vou comprar. Para folhas, o que eu indico, né? Bota num potinho, bota 1 ou 2 folhinhas de alface, um papel. Como é que chama? Papel. Tipo guardanapo, papel toalha. Aí bota mais algumas folhinhas de alface e papel toalha, sabe? E aí a papel toalha vai absorvendo aquela água e isso faz com que a gente aumente o tempo útil da alface, por exemplo, tá? Então, basicamente, a questão da higienização é isso. Que mais? Técnicas de branqueamento. Diz pra mim aqui, ó. O que é mais atrativo? Comer esse brócolis aqui, verdinho, um verde claro, vivo, ou um verde aqui, ó, mais passado, desbotado. Isso aqui já não lembra uma textura de coisa mais mole. Então, assim, a gente trabalha os 5 sentidos. Né? Aqui eu tô falando de textura, fazer o crack-crack, que um brócolis mais, né, ali, cozido num tempo mais correto faz. A cor e o sabor, que muda também, tá? Então, técnica de branqueamento. O que é essa técnica de branqueamento? É uma técnica que a gente faz caso a gente queira já frear, já cessar o cozimento dos vegetais, ou que depois a gente vai ter a ideia ali de deixar, né, cozinhar e depois já congelar para facilitar a rotina. Então, vai lá, depois de higienizar o seu brócolis, por exemplo, né, o seu legume, cozinha
no tempo ali necessário. O que é o tempo necessário? Eu geralmente pego um garfinho e vou espetando o vegetal. Se eu ver que espetou e tá firme, desliga e já tira. E aí é a técnica do branqueamento. Você vai colocar esses legumes numa tigela com gelo, e esse gelo vai fazer com que pare o cozimento. Porque se você deixa esse vegetal, enfim, ainda na panela ali com água, ele continua cozinhando. Ele vai passar daquele ponto ideal, tá? Aqui eu tô falando também, que eu tô falando de textura, de sabor e tudo mais, mas também entra a propriedade dos alimentos. Quanto mais a gente cozinha, a gente vai perdendo também as propriedades, tá? Então tentem não deixar muito tempo cozinhando ali, não. Técnicas de congelamento. Isso aqui também depois, né? Se quiserem depois ler com calma, voltar aqui, ver direitinho, mas eu vou passar aqui com vocês. Então, todos esses alimentos a gente pode congelar, tá? Frutas, sim, podemos congelar. Então, o ideal é que já estejam higienizadas, sem caroço, tá? Pode deixar com casca. E se puderem porcionar também é melhor, sabe? Não adianta, assim, congelar 2 quilos de morango, sendo que você não vai usar os 2 quilos de morango, né? Então, não dá para congelar e descongelar e depois congelar novamente. Uma vez que a gente descongela alguma coisa, descongelou. Pronto. Ou usa ou joga fora, tá? Então, o ideal das frutas é já deixar em porçõezinhas, caso vocês queiram congelar alguma coisa. Carnes. Mesma coisa. Depois que descongelou, não dá para recongelar. Então, eu vou descongelar, usar metade e depois eu congelo de novo. Não. Então, também, se quiser já deixar porcionadinho, tá? A carne crua. Ou então, prepara ali a carne e separa em porçõezinhas que vocês vão utilizar ali, tá? Putz, em algum momento eu coloquei isso, mas já vou trazer essa informação que casa com essa questão das carnes agora. O ideal também de descongelar o alimento já pronto, uma marmita, uma carne já cozida e tal, que a gente tente utilizar no máximo até as próximas 24 horas. Esse é o tempo ideal que a gente, né, que a gente não, né, que estudos, enfim, ali garantem que vai ter uma segurança em relação a ter o mínimo de proliferação de bactérias ruins, tá? Hortaliças, vegetais, enfim, também a gente pode higienizar, como eu falei agora, né, depois de usar ali a técnica do branqueamento, tá? Ali das porções que eu falei, né, já deixar de porçõezinhas, isso facilita muito a rotina, tá, gente? Muito, muito, muito mesmo. Pelo menos as carnes, sabe? Se, já não sou muito de congelar, enfim. De repente deixa as carnes já prontas, congeladas em porções, as marmitinhas, saquinhos. Isso facilita demais, porque um arroz é mais rápido de fazer, um macarrãozinho é mais rápido de fazer. Então, deixar as carnes pelo menos prontas, pra galera que não gosta muito, não tem muita rotina assim de congelar, é bacana, tá? E o ideal sempre é pegar uma etiquetinha e colocar a validade. Todos esses alimentos, depois já de cozidos, a gente pode manter ali aproximadamente 3 meses do congelamento. E aí, para descongelar, aqui que vem o negócio de descongelar que eu falei para vocês. Então, carnes in natura congeladas. Nunca descongele debaixo da torneira ou água quente. Ai, minha avó fazia. Mas, enfim, que bom que hoje já estamos com mais avançados, com mais estudos, e a gente, né, vê que esse não é o ideal. Porque você vai descongelando a parte de fora da carne e não o miolo. Então, essa parte de fora da carne, ela fica mais em contato com a temperatura ambiente, sendo que o meio ainda está meio que congelado. Então, ficam temperaturas totalmente diferentes, e essa parte mais de fora, em contato com a temperatura ali, né, do meio externo, já fica com maior tendência a ter maior proliferação de bactérias ruins. Então, o que é o ideal? Que a gente descongele na geladeira. Então, você sabe que vai fazer a carne X amanhã. Então, já bota na geladeira para ir descongelando de uma maneira mais uniforme. Gi, decidi que eu vou fazer a carne agora, a carne moída agora. Então, tá. Micro-ondas e remova sacos e embalagens, tá? Micro-ondas no modo de descongelar, tá bom? Que mais? Preparações prontas. Marmitinha que vocês fizeram lá e agora quer descongelar. Mesma coisa, descongelar na geladeira ou colocar diretamente no micro-ondas, evitando embalagens de plástico, tá? Evitando embalagens de plástico. Beleza? Que mais? Gente, é isso! Nossa, falei pra caramba, achei que tinha mais coisa, mas não. Pra hoje realmente é isso.
Bônus, guia de alimentos industrializados. Então, eu tenho aqui, né, que eu vou disponibilizar para vocês um material de alimentos industrializados, por exemplo, para complementar a salada. Então, milho, ervilha, quais tipos de marcas são os melhores para dar um gostinho diferente na salada, pepino, beterraba, enfim. Como organizar a geladeira, então material para isso. O quadro de resumos do Guia Alimentar da População Brasileira, que eu mostrei para vocês lá no início. E a lista de compras que eu falei que eu ia disponibilizar para vocês também. Beleza? Bora começar esse primeiro dia. Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso, porque tinha toda a questão da apresentação, de bater um papinho com vocês ali no início, mas prometo que as próximas aulas tentarei ser mais direta possível e para que vocês aproveitem bastante aí esses conteúdos das aulas, os desafios, os bônus e que seja uma semana linda, maravilhosa, beleza? Beijo, beijo e até mais!